música, cultura e ações solidárias para toda a família. O festival começa hoje, sexta-feira, às 5 da tarde e vai até às 10 da noite. E no sábado e domingo, das 11 às 10 da noite. O público poderá provar receitas com milho verde, como pamonha, curau, bolo, cuscuz, milho cozido e assado, angu, pastel, tortas, pipoca, sucos e sorvetes. Já no evento do morango com chocolate, haverá morango do amor, espetinhos, brigadeiros, trufas, fundis, bolos e milkshakes. Além disso, o espaço contará com cervejas artesanais, sucos naturais, área kids, espaço coberto e 1.000 assentos para maior conforto. A programação musical terá 10 atrações, incluindo a banda de forró Maria Lua, tributo ao Queen e Legião Urbana Cover, entre outros artistas regionais. Vá lá se divertir. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Famiglia Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 da manhã, 36 minutos. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você que segue na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou na companhia do Circuito Imobiliário. Amanhã tem reapresentação às 10 da manhã também aqui na RB. E na sexta-feira que vem, uma edição inédita com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota, na Rádio Bandeirantes e nas nossas plataformas digitais. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes, hoje dia 8 de agosto de 2025. Eu sou Heitor Fredo, agradeço a sua companhia, a sua audiência e convido você a ficar conosco até às 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique traz o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista e o noticiário esportivo, principalmente falando da rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã, bola rolando para os dois times de Campinas em campo, as duas transmissões com as emoções do timaço de Carlos Batista. Em FM 85.7, pelo portal bandmulti.com.br, pelo aplicativo Bandplay e com imagens no nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando direto dos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, com o Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Para você que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior paulista, a motorista faz boa viagem neste momento, sentido São Paulo, sentido interior, pela rodovia Anhanguera e pela rodovia dos Bandeirantes. Sistema Anhanguera Bandeirantes apresenta apenas lentidão de 2 km na chegada à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes. Na rodovia Anhanguera não há pontos de lentidão neste momento e na pista contrária, sentido interior, motorista não enfrenta dificuldades também nesta quente manhã de sexta-feira. Agora, no corredor Dom Pedro I, atenção para essa informação, porque um acidente foi registrado na pista marginal da rodovia Dom Pedro, no quilômetro 133, trecho que passa por Campinas,
pelas imagens que estou vendo aqui, é pouco antes do acesso a Jaguariúna, a ligação da rodovia Dom Pedro I com a Campinas-Mogi, a SP-340, acesso também à cidade universitária. O motorista está, neste momento, parado na pista sentido, portanto, cidade judiciária e Jaguariúna, e as equipes da concessionária estão no local por conta de uma colisão que interdita a faixa da esquerda. Repito, é na pista local. A pista expressa está fluindo normalmente. Mas não é o único acidente registrado nas últimas horas, não. Tem um desvio de tráfego acontecendo na rodovia Zeferino Vaz, a SP-332, o Tapetão. O que acontece é o seguinte: um acidente foi registrado no quilômetro 121 da Zeferino Vaz. Há, inclusive, o tombamento de uma carreta. O acidente envolveu 2 caminhões e provocou a interdição na faixa da pista sentido Cosmópolis, na altura do quilômetro 121. Há um grande vazamento de combustível registrado pelo Corpo de Bombeiros e a CETESB, a Companhia de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, está no local juntamente com a concessionária para atuar e saber o tamanho do impacto ambiental desse derramamento de combustível. Isso provoca lentidão na saída de Paulínia para Campinas até a chegada do trevo de Barão Geraldo, mesmo com o acidente sendo na pista contrária. É a curiosidade do motorista que passa ali no quilômetro 121 e que faz as 2 pistas ficarem lentas. Neste momento, a orientação da concessionária Rota das Bandeiras é que você fique atento, fique atenta a um desvio. Repito, o acidente é no quilômetro 121. O tráfego está sendo desviado para o quilômetro 119 na pista sentido Cosmópolis, em Betel, bairro de Paulínia. Os motoristas são redirecionados para a Estrada da Ródia e retornam a Zeferino Vaz no quilômetro 126. Para o motorista que estiver na Dom Pedro I neste momento, a melhor opção é seguir para a Paulínia através da rodovia Anhanguera. É teu destino a cidade de Paulínia, a cidade de Cosmópolis. Siga pela Anhanguera e busque as alternativas por dentro de Paulínia se você for seguir viagem pela Zeferino Vaz. E evite este ponto que está bloqueado e que os veículos estão sendo desviados para o trabalho de retirada das carretas e de análise do impacto ambiental com o derramamento registrado na manhã de hoje de combustíveis. Para o motorista que segue na cidade de Campinas, lentidão apontada neste momento em algumas das avenidas da cidade, caso da Avenida Campos Sales, e também na Francisco Glicério, trânsito que já é mais do que aguardado neste momento. Tem obra acontecendo na General Marcondes Salgado, isso também provoca lentidão no trecho em praticamente toda a extensão da avenida. A Aquidaban também tem um ponto de lentidão até a chegada ao Bosque dos Jequitibás, onde acontece uma obra também para a troca do asfalto por lá. 10h42, vamos girar a nossa reportagem porque nas últimas horas algumas ocorrências marcaram nossa cidade e o interior paulista, como por exemplo um roubo à joalheria em pleno centro de Campinas. Horário comercial, lojas abertas e 3 criminosos invadem uma joalheria no centro da cidade. As 2 vítimas eram mulheres que trabalham nesse local, foram acuadas e obrigadas a entregar objetos pessoais e objetos da loja. Não demorou muito para uma perseguição pelas ruas e avenidas da cidade terminar com a prisão de 4 envolvidos. Os 3 que entraram na joalheria, no estabelecimento, e o 4º suspeito que estaria no carro planejando a fuga e facilitando também a chegada desses bandidos. O repórter Everton Ramos conversou com a Tenente Caetano, da Polícia Militar, que conduziu essa ocorrência e conversou com a nossa equipe trazendo detalhes sobre o roubo e sobre a rápida resposta da Polícia Militar. Chegou para a gente via rede rádio, então nós iniciamos aí o acompanhamento, né, em busca aí do veículo, onde a gente conseguiu visualizar o veículo na rodovia Santos Dumont. Iniciamos o acompanhamento por diversas ruas do bairro, Campos Elíseos, Capivari.
numa determinada rua do bairro, os indivíduos pararam, o veículo começou a entrar em chamas, né, não funcionou mais, empreenderam fuga a pé, porém, juntamente com o apoio do Águia, apoio de diversas viaturas, equipes de moto, nós conseguimos deter os 4 indivíduos, recuperar os pertences roubados, que foram joias da loja do centro de Campinas, e 2 simulacros utilizados pelos 4 indivíduos na hora do roubo. Eles usaram uma réplica de arma de fogo nesse assalto. Exatamente, usaram 2 réplicas de fogo. O que eles alegam? Chegaram a confessar o crime? Sim, confessaram a prática do crime, né? A vítima reconheceu os indivíduos como autores do roubo e estão sendo indiciados em flagrante. Já tinham passagens pela polícia? Sim, todos têm um vasto histórico criminal, inclusive um deles está procurado por roubo. Pela forma que a gente viu que ficou o carro, a gente imagina que eles tenham andado de qualquer forma durante essa fuga. Tiveram ferimentos? Sim, o acompanhamento durou cerca de 20 minutos, então eles bateram em diversas vias, avenidas, colocando em risco aí a vida, né, de outras vítimas, outros inocentes. Então eles bateram por diversas vezes e na fuga a pé também caíram por diversas vezes. A senhora comentou na questão da vítima, ela ter reconhecido eles. A senhora que já teve contato com ela, como que está a situação dessas profissionais que estavam ali trabalhando e foram rendidas por esses criminosos? Sim, é uma situação complicada, né, da vítima, ela está bem nervosa, né, bem chateada aí com o ocorrido, porém agora a gente conseguiu acalmá-la. O Heitor, nosso apresentador, inclusive, comentou ali de vários migués que eles utilizaram na ação. Máscara, roupa ali como se fosse de construção civil, tentaram disfarçar para agir. Exatamente, os indivíduos estavam aí trajando uniformes de empresa de engenharia e balaclava, assim como máscara de Covid, né? E então estavam bem disfarçados aí para tentar a fuga. Tenente, já para encerrar e agradecendo novamente, a senhora atendendo a nossa equipe, ocorrência sendo apresentada aqui na 2ª Delegacia Seccional, vai ficar agora, claro, à disposição da Polícia Civil, mas também reforçar o trabalho rápido por parte da Polícia Militar nessa ação, né? Com certeza, a gente está compromissado aí, né, com a defesa da vida, da integridade física, sempre proteger a sociedade de bem e conseguir aí a prisão dos criminosos. Essa a Tenente Caetano, da Polícia Militar aqui de Campinas, falando sobre a ação que resultou na prisão de 4 suspeitos de roubarem uma joalheria no centro de Campinas. 10h46, um avião da Azul que seguia de São Luís do Maranhão para o Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas, precisou ser desviado para fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília. Sabe o motivo? Uma ameaça de bomba a bordo. A Polícia Federal descartou a presença de artefatos explosivos no voo. Os pilotos do voo AD 4816 declararam Mayday à torre de controle. Segundo a companhia aérea, o pouso aconteceu em segurança e os clientes desembarcaram normalmente. A aeronave permaneceu na pista e passa por inspeção técnica. Em nota, a Azul, companhia aérea responsável pelo voo, confirmou que o desvio aconteceu devido à questão de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo e disse que vai garantir todo o suporte necessário aos clientes que desembarcaram em segurança e foram reacomodados em outros voos da companhia. A Azul ainda ressaltou que medidas como essa são necessárias para garantir a segurança da operação aérea. O interior da aeronave passou por uma varredura antibombas para checar a presença de artefatos explosivos. O objeto encontrado no compartimento passou por perícia e a Polícia Federal descartou a presença de bomba no voo. Os policiais investigam a autoria da ameaça. Em nota, a Inframérica, que é a administradora do aeroporto de Brasília, confirmou o desvio e informou que a aeronave pousou em segurança ontem às 8h45 da noite. Walter Sena, esse é o tipo de ocorrência que a gente não vê todos os dias no Brasil. Há todo um rigor para você entrar numa aeronave, qualquer que seja o aeroporto do Brasil, e há trabalho da Polícia Federal, dos próprios agentes contratados pelo aeroporto, mas eu gosto daquela expressão antiga, o seguro morreu de velho. É melhor você ter um pouso de emergência com uma ameaça que não se confirma do que o que nós assistimos há um ano, quando um voo da companhia aérea Voo e Paz
que já tinha sido alertado pelos mecânicos, que não tinha condição nenhuma de fazer qualquer trajeto, acabou se transformando numa tragédia, uma das maiores da aviação civil nos últimos anos, com as mortes que aconteceram aqui na cidade de Vinhedo. Melhor um pouso de emergência que não se confirma bomba do que arriscar e não dar nenhuma importância para uma ameaça de algo grave que, repito, é raro de nós acompanharmos na aviação civil brasileira. Bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Bom dia, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Exatamente, Heitor. Os protocolos da aviação são bastante seguros, são bastante sérios e rigorosos, né? Então, houve aí um engraçadinho, aparentemente, né, que fez um bilhete, deixou lá no banheiro da aeronave, dizendo que continha um artefato explosivo, e essa ameaça, né, essa suspeita foi levada a sério pela tripulação, que comunicou imediatamente às autoridades em solo e, portanto, teve todo esse procedimento aí. A Polícia Federal agiu, fez a varredura, então deu tudo certo. Felizmente, era só, aparentemente, aí uma brincadeira de mau gosto. O que ocorre é o seguinte, os protocolos da aviação são muito seguros, mas quando acontece um problema desse, vez ou outra, se não for falha humana, é uma falha de procedimento ali que provavelmente não chegou até as autoridades. Então por exemplo, no caso da Voe Paz, pelo que se descobriu até agora, o laudo final não está pronto, né? O inquérito tanto da Polícia Federal quanto do CENIPA, que é o órgão da Força Aérea Brasileira que investiga acidentes aeronáuticos, ainda não foi concluído esse laudo. Mas o que se descobriu até agora, numa apresentação preliminar, é que o avião já tinha problemas, já tinha relatos, mas internos na companhia. Esses relatos certamente não chegaram até as autoridades. Aí por uma questão lá, provavelmente de economia, é claro que um piloto que está ali no seu exercício do cargo, se ele fizer qualquer denúncia desse tipo, ele vai ser mandado embora. Então tem todo um processo que a gente acaba entendendo que deve ter acontecido ali. Foi como, por exemplo, aquele trágico também acidente envolvendo os jogadores da Chapecoense. Aquilo foi um crime. Um crime que o piloto e dono da aeronave não quis falar que tinha pane seca, que ele não tinha posto combustível suficiente para dar mais uma volta lá na espera para autorização para aterrissar, e ele não declarou emergência. Ele esperou até o último minuto, porque na aviação você tem uma punição quando você declara emergência, e aí foi um problema ali que você poderia ter resolvido antes. Então ele ficou com medo dessa punição e preferiu, né, arriscar a vida dele, como acabou perdendo, e a vida de todos os passageiros a bordo e da tripulação também. Então é sempre um problema, né? Então quando acontece uma coisa dessa, as autoridades aeroportuárias fazem toda uma investigação para tentar melhorar cada item, e certamente vai melhorar também esses casos desses dessas duas tragédias que a gente relatou aqui. Então, felizmente, aparentemente era só uma ameaça, uma brincadeira de mau gosto. Se as autoridades conseguirem identificar qual foi o passageiro que fez isso e der uma boa punição, ajuda também na segurança da aviação como um todo. Porque é um crime muito sério, né? Você mobiliza toda uma equipe de resgate, você coloca em risco todos aqueles passageiros que podem, de repente, entrar numa situação de pânico, numa histeria coletiva, se vazar informação de uma suspeita de bomba, e você compromete uma aviação aérea que está cada vez mais sobrecarregada no Brasil. Imagine o aeroporto de Brasília, um dos mais importantes do país, quantos voos não tiveram que atrasar, porque existe uma fila, uma ordem que é seguida para que haja pouso e decolagem em qualquer aeroporto. Quando alguma aeronave declara emergência, todos os outros voos são, naquele momento, colocados em segundo plano. O aeroporto fica disponível para essa aterrissagem. Então isso atrasa outras aeronaves, isso compromete um dia todo de aviação civil, e sendo uma brincadeira de mau gosto ou sendo uma ameaça que tinha a intenção de provocar esse pânico, isso tem que ser punido, isso não pode ser tratado como uma brincadeira ou uma pegadinha apenas, é algo muito sério. E a gente vive uma época em que parece que as pessoas não levam tão a sério as coisas graves que acontecem. Não terminou em tragédia, deu tudo certo no pouso, a aviação brasileira ela tem os seus defeitos, mas os profissionais são muito preparados na aviação civil, comercial principalmente.
Daí a lidar com problemas como se fosse uma bobagem, quando você está falando de vidas e de algo tão delicado, concordo com o Senna que é preciso ter uma resposta à altura do que aconteceu também com esse bilhete, com essa falsa ameaça de bomba. 10h54, um rápido intervalo. Na volta nós vamos tratar sobre um assunto de saúde. Aqui no Brasil, nesse mês de agosto, o Ministério da Saúde descredenciou mais de 9 mil estabelecimentos que integravam o programa Farmácia Popular. A gente vai saber as causas desse descredenciamento e qual o impacto que isso pode ter na vida de quem depende desses medicamentos gratuitos oferecidos pelo SUS. E a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Senac está oferecendo 9.600 bolsas de estudo gratuitas para cursos livres e técnicos no segundo semestre de 2025. As vagas são para as unidades em Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Mogi Guaçu, Rio Claro, Itapira e Águas de São Pedro. Para participar, é preciso ter renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa. As inscrições devem ser feitas pelo site do Senac, com 20 dias de antecedência ao início do curso, sempre ao meio-dia. As vagas são preenchidas por ordem de inscrição em fila virtual. Entre os cursos disponíveis, há opções como técnico em finanças, segurança do trabalho e plano de negócios, esse em Campinas. Tem também técnico em paisagismo, guia de turismo e dublagem, curso de dublagem em Piracicaba, e entre outros cursos disponíveis. Segundo o Senac, 70% dos alunos de cursos técnicos conseguem emprego em até 1 ano após a formatura. Já 86% dos formandos em cursos livres e técnicos notaram melhoria no desempenho profissional, com benefícios como aumento de salário, promoções e primeiro emprego com carteira assinada. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 57 minutos, 10h57. Você já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da sua empresa, da empresa em que você trabalha? Naquela hora que tem que procurar e confirmar todos os dados para montar esse relatório? A Flávia já. Ela é gestora no financeiro da New Up, uma indústria de eletrodomésticos, e contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, a Flávia perdia mais de 4 horas revisando planilhas. Era uma manhã inteira só pra isso. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou para a Flávia o WK Radar. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema e tem tudo lá, na hora, fácil de entender e com muita confiança nesse que é o mais completo ERP. Agora ela consegue acompanhar cada fase da produção, emite notas fiscais em 1 minuto e está fazendo o pagamento antecipado. Para a Flávia, frio na barriga, só em parque de diversões. No trabalho,
Não mais. Com o WK Radar, você também tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar 19 3291 9650. 3291 9650. Você pode acessar também a página wk.com.br. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Quinto sinal vai marcar 11 horas da manhã. Neste mês de agosto, o Ministério da Saúde anunciou o descredenciamento de 9.180 estabelecimentos que integravam o programa Farmácia Popular. A pasta, o Ministério da Saúde, por meio de nota, informou que a medida acontece após a retomada da renovação anual obrigatória do credenciamento, que havia sido interrompida em 2018. São unidades que não fizeram a renovação do cadastro ou não apresentaram a documentação necessária para continuar participando do programa. 24 mil estabelecimentos seguem credenciados ao Farmácia Popular, que atualmente fornece 41 itens gratuitamente. Para a gente falar mais sobre esse assunto, entender os motivos desse descredenciamento e os impactos para quem depende dessa medicação, nosso convidado já conosco na linha é o Rafael Bruxelas, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Ministério da Saúde. Rafael, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Dizer que é um prazer para mim estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, programa Manhã Bandeirantes. Nós estamos à disposição aqui de vocês. Muito obrigado pelo convite. Como é que foi esse processo de recredenciamento desses estabelecimentos? Houve um prazo para que as empresas estivessem adequadas antes desse anúncio feito no início do mês de agosto pelo Ministério da Saúde, pelo SUS? Nós retomamos o recredenciamento, na verdade, porque o recredenciamento estava suspenso desde 2018. Teve uma tentativa de desmantelamento do programa Farmácia Popular por parte do governo anterior, tanto de redução do orçamento, quanto de suspensão dos mecanismos de controle. O recredenciamento é um dos mecanismos, mas foram suspensas também as auditorias presenciais, são as visitas técnicas do Departamento Nacional de Auditoria do SUS in loco, nos estabelecimentos, que também foram suspensas desde 2018. Então, o que nós fizemos? Retomamos em 2023 as auditorias, as visitas técnicas, as inspeções in loco nas farmácias credenciadas e retomamos também o processo de recredenciamento. É importante dizer isso porque o processo de recredenciamento tem que ser permanente, você tem que fazer ele anualmente, porque é através dele que você renova a documentação da farmácia, o quadro societário, o contrato social, se o CNPJ está ativo, suspenso ou baixado na Receita Federal, se a farmácia possui farmacêutico registrado no Conselho Regional de Farmácia, responsabilidade técnica atribuída a ele, entre outros elementos. Então, quando você fica com uma janela de 7 anos, que foi o que aconteceu de 2018 para cá, sem alimentar esses dados, você cria um espaço para que haja maior tentativas de fraude no programa. Então, nós retomamos essas auditorias e retomamos o recredenciamento. Sobre um ponto importante que você colocou, as farmácias tiveram um período de praticamente 6 meses, desde fevereiro, para poder apresentar essas documentações e também para comprovar determinados tipos de autorização que havia indícios de irregularidade. Então, quando há algum indício de irregularidade em alguma transação, há uma suspensão temporária dessas farmácias para que elas possam comprovar ao Departamento de Assistência Farmacêutica se essas autorizações foram realizadas corretamente. Esse prazo terminou em 31 de julho e foi publicado o descredenciamento de uma parte das farmácias, desses 9.180, mas também
foi recredenciada a um conjunto de farmácias. Porque para nós, cada farmácia que está tentando cometer fraude, qualquer tentativa de irregularidade que a gente coíbe, é também uma nova oportunidade de uma outra farmácia séria poder se credenciar no programa. Por isso que a gente mantém 24 mil farmácias ativas que conseguiram se recredenciar nesse processo do Ministério da Saúde. Há alguns relatos que são feitos por ouvintes aqui do Manhã Bandeirantes de farmácias populares que não distribuem medicamentos que estão na lista de gratuidade. A gente tem um caso concreto de uma ouvinte, um caso que a gente vem acompanhando aqui em Campinas. A ouvinte Carmen, que está conosco também acompanhando essa edição e está acompanhando essa entrevista, ela fala a respeito do uso do Prolopa, um medicamento para quem tem Parkinson. Ela e o filho já foram em várias farmácias populares de Campinas e disseram que não havia esse produto e que seria por um erro de distribuição do governo. Só teria o remédio para a venda e não a gratuidade. Só que nesse ano foi colocada na lista de medicações, foi colocado o tratamento contra o Parkinson. Quando acontece uma situação dessas, como é que se lida dentro do SUS, do Ministério da Saúde, e como é que se pode fazer uma denúncia contra esse estabelecimento que estiver vendendo um produto que está na lista de gratuidade? Primeiro, é muito importante dizer que é o seguinte, a pessoa, o cidadão, quando vai na farmácia popular, ela tem que identificar de imediato duas coisas. Primeiro, se a farmácia possui o banner, aquela faixa do programa Farmácia Popular, se ela está credenciada. E junto com isso, a lista de medicamentos tem que estar atualizada, tanto com os medicamentos, os itens disponíveis, os 41 itens disponíveis, quanto também com o valor que está sendo subsidiado. Antigamente, você tinha a coparticipação. Uma parte o governo dava, outra parte o cidadão pagava. Agora, desde fevereiro, você não tem mais isso. Todos os itens do programa Farmácia Popular são 100% gratuitos. Então, aqueles itens, os 41 itens que existem no programa, as farmácias são obrigadas a fornecer para a população. É claro que as pessoas precisam comprovar, no caso de algum medicamento específico, por exemplo, de diabetes, a pessoa precisa comprovar, através de uma receita, que há a necessidade de ter aquele medicamento. Mas em comprovando e apresentando o seu documento pessoal, CPF, RG, CNH, toda a população tem acesso. O SUS é universal e as pessoas têm acesso gratuitas ao programa. Aí é importante dizer também assim, no aplicativo Meu SUS Digital, eu queria até pedir a oportunidade aqui de vocês para que as pessoas pudessem, os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, pudessem entrar na loja de aplicativos, baixar o aplicativo Meu SUS Digital e na aba Medicamentos identificar se teve qualquer tipo de dispensa de medicamento para você aí na ponta. Porque ali vão aparecer todos os medicamentos que você utilizou. Se tem algum medicamento que você não utilizou, mas que consta ali, você pode denunciar direto no Meu SUS Digital ou ligar no 136 na ouvidoria para que a gente possa estar fazendo as auditorias ou solicitando para que a farmácia comprove, realizando a suspensão, para que a farmácia comprove se possui a documentação dessas autorizações. Isso tem sido, inclusive, Heitor, um elemento importante das auditorias que nós estamos realizando, porque chegam as denúncias para nós, sobretudo através do Meu SUS Digital, e aí o Departamento Nacional de Auditoria do SUS vai em loco, levanta essas denúncias, coloca no seu planejamento de auditoria e vai em loco identificar se essas farmácias estão cometendo qualquer tipo de fraude. Portanto, 136 é o telefone para chegar essa informação à ouvidoria. E aí é possível passar, por exemplo, o nome, o endereço da farmácia e o medicamento que deveria ser gratuito que a farmácia está cobrando. Exatamente. Às vezes nós já recebemos denúncias desses casos e aí a gente vai em loco na farmácia. Até porque desde fevereiro teve essa atualização. Nós incluímos alguns itens no programa e tornamos todos os itens gratuitos. Então, como nós estamos falando de 5, 6 meses, né, de distância,
é muito importante essa ajuda do cidadão para identificar em loco se as farmácias já entenderam essa atualização e já estão seguindo esse cronograma que o Ministério da Saúde aprovou agora da gratuidade em todos os programas. Nós estamos conversando... Em todos os medicamentos. Perfeito. Nós estamos conversando com Rafael Bruxelas, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS do Ministério da Saúde, falando sobre o descredenciamento de mais de 9.000 unidades do programa Farmácia Popular. Walter Sena conosco aqui também. A sua pergunta para o Rafael Bruxelas. Pois não, bom dia, Rafael. Bom, é claro que a fiscalização, a auditoria in loco é sempre bom, sempre melhor, mas quando a gente imagina 5.000 municípios, uma quantidade aí bastante importante de farmácias populares espalhadas por todo o Brasil, a gente sempre acha que nunca vai haver quantidade de fiscais, auditores suficientes para cobrir essa malha toda. A pergunta objetiva ao senhor é a seguinte: não tem como aprimorar um pouco os mecanismos de controle, softwares digitais para cruzamento de CPF, por exemplo, se o sistema consegue identificar de uma maneira rápida e simples se um determinado CPF não fez pedido, solicitação de medicamentos acima do padrão, acima do razoável, dentro de um período curto, coisas desse tipo, não dá para aprimorar também o sistema? Um sistema como esse, Walter, muito pertinente a sua pergunta, ele tem que estar em permanente aprimoramento. Para você ter uma ideia, a gente combate por dia 140 mil tentativas de irregularidade. Só em 2025 foram 12,7 milhões de tentativas de autorizações irregulares que nós combatemos. E não necessariamente em loco, que nós combatemos pelo sistema de monitoramento do Departamento de Assistência Farmacêutica, que consegue, são 25 indicadores, mas você colocou o CPF, é importante. Um deles é se o ticket médio da farmácia e daquele CPF está aumentando numa margem diferente do tradicional. Se isso acontece, o sistema de monitoramento do Departamento de Assistência Farmacêutica já identifica e solicita para que essas farmácias comecem o processo de comprovação e, em algumas medidas, até suspende a farmácia para que ela comprova. Outra coisa importante que nós fizemos aqui é o procedimento de análise informatizada. Nós rodamos nesse ano agora já a base das farmácias credenciadas no programa, com 10 trilhas de auditoria. Essas trilhas permitem que a gente identifique, por exemplo, aquela farmácia está dispensando para um cidadão que mora numa distância de um raio de quantos quilômetros dela. Se tiver um raio acima de 200 quilômetros e você começa a fazer uma dispensação massiva, isso aciona o nosso alerta aqui para contabilizar se a gente necessita ir em loco naquela farmácia. Então, o procedimento de auditoria, de visitas presenciais, ele é sempre baseado num conjunto de indicadores, seja das denúncias que a população apresenta pelo Meu SUS, seja nas denúncias que a Polícia Federal pode vir a trazer, ou o Ministério Público, o CGU, mas seja também no sistema de monitoramento do Departamento de Assistência Farmacêutica ou nas trilhas de auditoria do procedimento de análise informatizada. Nós estamos fortalecendo cada vez mais aqui no Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Há uma divulgação periódica do Ministério da Saúde sobre as cidades que estão com vagas abertas para o credenciamento no programa Farmácia Popular. Quem tiver um estabelecimento aqui em Campinas, na região metropolitana, no nosso interior de São Paulo, como é que faz para ter acesso a essa lista e quais são as exigências para que uma farmácia passe a integrar esse programa do governo federal? A lista dos municípios, ela é publicada, foi publicada pelo site do Ministério da Saúde, uma portaria oficial com os municípios aptos. Ela foi baseada nos municípios de maior vulnerabilidade nesse recredenciamento agora, ou seja, municípios com baixo IDH, mas nós estamos hoje, Heitor, em mais de 90% dos municípios brasileiros. Então, esses municípios que foram habilitados agora para esse recredenciamento que encerrou em 31 de julho, as farmácias que estavam naquele município poderiam solicitar
o credenciamento no Ministério da Saúde. Aí, a partir do momento que elas solicitam, aí tem um procedimento onde elas vão ter que encaminhar toda a documentação. Foi publicado um edital de credenciamento pela Coordenação Geral do Programa Farmácia Popular, que fica sobre a Sectix, que é a secretária Fernanda Denegre, do Ministério da Saúde. Então, foi feita essa publicação e dali para frente começa um processo onde a farmácia vai comprovando os documentos em diálogo permanente com o Ministério da Saúde, até que seja finalizado, como foi agora, o recredenciamento com 24 mil farmácias no Brasil. Importante dizer que esse recredenciamento passa a ser anual. Então, a partir do ano que vem, no ano que vem, nós também teremos outro recredenciamento e sucessivamente. No recredenciamento, você pode se credenciar, aquelas farmácias que não estão credenciadas, mas também as farmácias que já estão credenciadas precisam atualizar a sua documentação para a gente coibir qualquer indício e abaixar os riscos de fraude no programa. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Rafael Bruxelas, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, falando sobre o descredenciamento das mais de 9 mil unidades do programa Farmácia Popular em todo o país. Rafael, muito obrigado pela sua atenção, uma ótima sexta-feira a você, sua equipe, e um bom trabalho e espaço sempre aberto aqui no Manhã Bandeirantes para a gente falar de um tema tão importante. Muito obrigado, Heitor, Walter, um grande abraço para vocês, para a população de Campinas aí, meu e do ministro Alexandre Padilha. Obrigado. Obrigado. Às 11h15, marca o 5º sinal da Rádio Bandeirantes Campinas e atenção para um golpe que está sendo aplicado aqui na região, cidade de Valinhos. É o golpe do alvará. Donos de comércios, população em geral, mas principalmente focado em comerciantes. Eles recebem um informe da Vigilância Sanitária a respeito de multas que estão sendo aplicadas ou de algumas obrigações financeiras que não foram pagas. Vem um boleto, vem a chave Pix e vem uma ameaça de fechar esse estabelecimento. É golpe. A repórter Lucimeire Ramalho está conosco para contar mais informações sobre como foi descoberto o golpe do alvará na praça e a investigação para saber quantas pessoas já podem ter sido vítimas, Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, os golpistas, então, tentando aí aplicar esses golpes, né, para a renovação do alvará para os comerciantes aqui da cidade de Valinhos, né? A Vigilância Sanitária recebeu essa informação, foi atrás e viu que realmente não procede, né? Os e-mails recebidos, os boletos que eles encaminham. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente a respeito é a Elisa Carvalho de Moraes, ela é coordenadora da Vigilância Sanitária aqui de Valinhos. Elisa, como que chegou essa informação para vocês, né? Justamente um comerciante que recebeu esse e-mail com um falso boleto, é isso? É isso mesmo. É o responsável por uma empresa que já está estabelecida e licenciada aqui no município, entrou em contato com o nosso setor de expediente aqui da Vigilância Sanitária, porque recebeu esse e-mail aí suspeito, então ele quis tirar essa dúvida aqui no setor de expediente para saber se procedia ou não essa cobrança de taxa. E o que chamou a atenção é que ele tinha renovado já o alvará dele há cerca de um mês, né? Isso, justamente. O que despertou também esse alerta nesse empresário foi que ele tinha já solicitado um protocolo aqui com a gente de regularização da empresa dele, já havia sido emitido um boleto, que inclusive já havia sido pago também, então esse alerta foi ainda maior nesse momento. E Elisa, nos últimos dias aí você me dizia que pelo menos umas 5 pessoas, uns 5 comerciantes, empresários da cidade colocaram essa mesma situação, né? Como que eles devem ficar atentos, né? Como que funciona essa questão do alvará? Nunca vocês entram em contato ou por WhatsApp, por e-mail, isso não existe, né? Não existe esse procedimento aqui na vigilância, tá bom? Não existe o WhatsApp da vigilância, não existe envio de e-mail com link para pagamento, né? O próprio empresário, o próprio responsável pela empresa que faz a solicitação junto à vigilância sanitária pelo sistema Undoc, tá? Uma plataforma que é utilizada aqui pela Prefeitura de Valinhos. Então, todo o processo, toda a tramitação, toda a solicitação de taxa é realizada por meio de solicitação do empresário dentro dessa plataforma. Então, recebeu uma mensagem por WhatsApp, um e-mail, não vai clicar em um link, não vai entrar em lugar nenhum ali daquele e-mail, desconfie, verifique o e-mail também, isso é importante, né? Isso, desconfie, tá?
se atente ao máximo aos dados que também são disponibilizados ali naquele e-mail, né, que já tentam indicar um pouco aí se é falso ou não, né. A prefeitura, sempre que gera boletos, tem os dados da prefeitura, CNPJ, sempre consulte os dados da sua empresa, que também consta nesse boleto, está correto em termos de CNPJ, a data da sua licença, como está sendo emitida aí de renovação, se procede ou não, os dados dessa licença. Então, sempre faça essa consulta, tenha esse alerta antes de realizar qualquer pagamento. Tá? Estando bem claro que vigilância não emite nenhum link e nenhuma forma de pagamento que não por meio de solicitação do próprio requerente. E Elisa, um próximo passo aí para vocês é verificar, tentar fazer um levantamento de como que esses golpistas têm acesso ao contato dessas pessoas, né? Porque são pessoas que realmente têm o alvará aqui com vocês na vigilância, né? Sim, como a gente teve ciência aí de empresas que realmente são licenciadas e que receberam esse e-mail com alerta de golpe, né, com golpe, a gente precisa então verificar para entender como que está tendo esse acesso a essas informações aí de estabelecimentos que são licenciados. Elisa, obrigada pelas informações. Heitor, então esse é o ponto, viu? Desconfie, não saia, né, clicando em qualquer link. Nesse caso que nós fizemos aqui, por exemplo, o valor da taxa era de R$ 248,79. E o e-mail já vinha, inclusive, com o código Pix, para facilitar, para que a pessoa caia no golpe, né? Já aponta ali o telefone celular, né, com o aplicativo do banco e já faz esse pagamento. Então, desconfie de tudo isso. E ficou com alguma dúvida? Tem o contato aqui da Vigilância Sanitária, que o pessoal também pode ligar para saber se procede. É o 3829-5685. Já tire a dúvida antes de fazer qualquer pagamento para não perder aí o valor, né? São R$250, o pessoal vai pensar, mas nem é muito dinheiro, mas são R$250 que são seus e vai aí para mãos dos golpistas, né? Então prestar atenção em tudo para não cair no golpe, né, Heitor? Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. O alerta é importante, sem dúvidas. Pode ser R$250, pode ser R$1, é seu dinheiro, é golpe, vai somando o que esses bandidos vão acumulando para você ver o tamanho do prejuízo. 10 minutos de reta final aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Dá tempo da gente tirar a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, o 19-97102-1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto, a gente compartilha com você. 11h21, de cima a baixo, vamos com as mensagens que vão chegando. Bom dia, Ale. Heitor Fredo, não deu tempo de fazer a pergunta ao entrevistado, mas esses medicamentos, as pessoas de uso contínuo, que usam a farmácia popular, que usam a farmácia de alto custo da Unicamp, deveriam de chegar em casa para parar com essa humilhação de 4, 5, 6, 7 horas na fila e ter a farmácia de alto custo e a farmácia popular para aquelas pessoas que precisam de maneira itinerante. Você fez uma cirurgia, você vai lá, faz só o tempo que precisa e acabou. Entendeu? Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. Hoje tudo é entregue em casa, mas essa é uma logística que é um pouco mais complicada e mais complexa, né, Senna? Verdade. Às vezes a pessoa... É porque no Brasil tem muito espertalhão também, né? Infelizmente. Então a pessoa pode ali eventualmente ter sarado da doença ou ter alguma coisa que deixa mais espaçada a necessidade de pegar aquele determinado medicamento, e aí a pessoa pode continuar pegando para revender, ou então uma pessoa que vem a falecer e a família continua recebendo, porque os cruzamentos de dados no país é uma lástima. Então é difícil. E também aumentaria o custo, né? Para você ter uma logística de distribuir medicamentos na casa de todo mundo que precisa, vai ter um custo razoável, né? Alguém tem que entregar aquilo, ou pelos Correios, ou pelo Uber, ou por qualquer outro meio de transporte. Isso complica um pouco a logística. Mas é claro que, do ponto de vista, o ouvinte tem razão com relação à humilhação. Então, o que seria mais razoável seria credenciar mais farmácias, ter mais volume, né, de pontos de recepção desses medicamentos para diluir um pouco e não precisar dessa fila toda. O ouvinte Batata, morador em Ribeirão Preto, grande ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas, a respeito dos golpes, ele fala: Heitor, para ser sincero, o golpe mesmo são os anúncios do Facebook. Ele conta que já caiu em um deles e viu muita gente também caindo. É um risco muito grande mesmo, Batata, de links que às vezes se parecem com empresas,
ou com órgãos federais, estaduais, municipais, e tudo é montado para que você acredite que esteja falando com um desses órgãos, ou uma compra de algum produto que só utiliza a marca e, na verdade, o dinheiro vai para os golpistas. Isso acontece no Facebook, isso a gente recebe por e-mail, isso acontece no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Então, atenção, principalmente, uma das dicas que os especialistas dão é a gente ficar atento ao site, que é a chamada URL. Quando você vai, por exemplo, colocar band.com.br, você tem ali o site e a forma como ele está escrito certinho. Às vezes o que eles fazem é trocar uma letra ou colocar o .com depois para se parecer com uma loja, para se parecer com o INSS. Percebeu que está estranho, que não está batendo exatamente o site? Não clique em nenhum link, é um caminho que a gente começa a se proteger. É fato que os bandidos vão se aperfeiçoando também, mas a gente assim consegue pelo menos tentar se proteger desses estelionatários que estão espalhados por aí usando a internet como forma de enganar as pessoas. E esse ponto, editor, eu acho o seguinte, em vez das autoridades brasileiras ficarem preocupadas com fake news da direita, da esquerda, que muitas delas facilmente você consegue checar saindo daquela bolha, esse ponto é uma coisa que eu acho que o Brasil precisa levar a sério. Porque aí tem que cobrar as big techs, na minha opinião, nesse sentido. Porque você pega uma pessoa famosa, nem sei se tem, mas vamos imaginar aqui, a Xuxa, né, que é uma pessoa famosa. Aparece lá a Xuxa falando pra você que tem uma coisa de graça, que você faz isso, faz aquilo. Ora, algumas pessoas vão cair naquilo, né, porque tem a inteligência artificial, eles imitam a voz, eles distorcem tudo e colocam lá. A pessoa acredita e vai e se dá mal. A plataforma tem condições de saber que aquilo não foi postado pela Xuxa. A plataforma tem condições de saber, o algoritmo consegue saber que aquilo teve uma origem, não foi repassado, teve uma origem de um perfil que não é da Xuxa. Então, quer dizer, eu acho que teria condições da própria plataforma conseguir resolver isso. Você vê no telefone também. Eu recebo pelo menos 100 ligações que eu vou bloqueando todos os dias. Pô, eu acho que as operadoras telefônicas de telefonia têm condições de saber que aquilo é fraude e bloquear aquilo, para não ligar para mais ninguém. O próprio sistema fala suspeita de fraude. E deixa atender do mesmo jeito. Quer dizer, continua ligando. Fala, aí eu que tenho a responsabilidade de bloquear. Então, uma coisa que está faltando realmente, as agências reguladoras nesse sentido não estão servindo para nada, e eu acho que isso é uma coisa que o Brasil precisa discutir com urgência. O Marco Silva Bedin conosco também, direto de Hortolândia, brincando aqui que encontrou uma segunda via para presidente, para a próxima eleição. A neta do presidente Lula, Bia Lula, que ganhou notoriedade essa semana com algumas postagens ironizando a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais mensagem de áudio aqui no Giro Final do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Sena. Então, você viu aí, né, a policial falando, todos com vasta ficha criminal. Ou seja, foram soltos várias vezes e vão ser soltos de novo. Então, como é que você vai acabar com a violência nesse país? Né? Agora o caso era entrevistar, vai lá na ficha criminal de cada um deles e ver quem foram os juízes que soltaram. E pergunta, vem cá, por que você continua soltando? Olha aí, ó, só vão prender mesmo hora que matar alguém? Esse país não tem jeito, é por isso que eu falo, nunca, é a mesma coisa violência contra a mulher. A mulher é agredida, vão lá dar um papel pra ela volta pra casa. O bandido que agride uma mulher, ele vai ter medo de um papel? É assim que querem resolver o problema da violência. A polícia vai lá, faz o trabalho dela, o juiz vem e solta. Seguidas vezes. Não dá, né? Grande abraço a todos. Mensagem do Paulo Neves, nosso ouvinte, falando sobre o caso que nós abrimos essa edição do Manhã Bandeirantes contando, a prisão de 4 suspeitos de participarem de um assalto a uma joalheria no centro de Campinas. Alguns deles já com ficha criminal extensa, um deles já procurado por roubos anteriores. O Adriano Vermelho escreve pra gente: vertente ideológica, crença religiosa, time de futebol, opinião sobre tudo que vemos e ouvimos. Todos temos, e mais, temos direito a isso. Agora, acreditar indiscriminadamente, sem pensar, duvidar ou contestar, é estar a um passo do erro e, pior, da descredibilidade. Desejando bom dia a todos nós aqui no Manhã Bandeirantes. Uma última mensagem nesta edição final, sexta-feira, fechando a semana aqui na RB.
Bom dia, Bom e ao dia. Trio Maravilha aí da Rádio Bandeirantes. Desfalcado, porque a Nath está de férias. Hoje eu estou um pouco bem-humorado, né? Oi, Apesar aí desse mundo caótico, né? A gente precisa ter aí uma dose de humor. Então eu vou propor para vocês aí uma charada aí que eu tenho sempre colocado nas rádios e não tenho conseguido aí nenhuma resposta, viu? Vou ver se vocês aí conseguem aí uma resposta satisfatória, viu? É um enigma. Atenção. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Vamos ver quem consegue responder. Um abraço para vocês, é o Erivelton. Grande abraço, Erivelton. Charadinha para fechar o final de semana, Walter Sena. Eu acho que as duas coisas. Só sei uma coisa, Erivelton. Se o pato tiver com uma tornozeleira eletrônica e perder a pata, a Polícia Federal vai bater na porta da casa dele com toque, toque, toque. 11 horas 29 minutos, Walter Sena, às 10 para 7 da noite, espera você no Band Cidade, que hoje encerra a série especial a respeito de um ano, o primeiro ano da tragédia da Voo e Paz, que infelizmente resultou em mais de 60 mortes. Foi no dia 9 de agosto de 2024, portanto amanhã completa exatamente um ano e hoje é o capítulo final dessa série, né, Sena? É verdade. É uma série especial de 3 capítulos, falamos já da questão da investigação, também falamos do drama das famílias, né, do pessoal de resgate, né, das equipes de resgate que acompanharam tudo, a sensação deles até hoje, né, as lembranças. E agora no capítulo de hoje que fecha a série sobre o drama das famílias, né, das vítimas que aguardam aí providências, tanto jurídicas, criminais, quanto cíveis, né, para voltar a vida ao seu normal, se é que isso seja possível. Agradecendo também as mensagens do Edmilson, do Tandy Negrão, do Edivalmir Massa, as mensagens também do Valdeci Carlos e tanta gente que participou conosco e a partir de agora vai acompanhar o noticiário esportivo com Carlos Henrique dentro do Nossa Área, o timaço de Carlos Batista. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um ótimo final de semana para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, de hoje a domingo, Campinas vai receber 2 eventos gastronômicos na Praça Arautos da Paz. O primeiro Festival do Milho Verde e o Festival Eu Amo Chocolate Edição Morango. A entrada é gratuita e mais de 50 expositores vão oferecer comidas típicas, música, cultura e ações solidárias para toda a família. O festival começa hoje, sexta-feira, às 5 da tarde e vai até às 10 da noite. E no sábado e domingo, das 11 às 10 da noite. O público poderá provar receitas com milho verde, como pamonha, curau, bolo, cuscuz, milho cozido e assado, angu, pastel, tortas, pipoca, sucos e sorvetes. Já no evento do Morango com Chocolate, haverá morango do amor, espetinhos, brigadeiros, trufas, fundis, bolos e milkshakes. Além disso, o espaço contará com cervejas artesanais, sucos naturais, área kids, espaço coberto e 1000 assentos para maior conforto. A programação musical terá 10 atrações, incluindo a banda de forró Maria Lua, tributo ao Queen e Legião Urbana Cover, entre outros artistas regionais. Vá lá se divertir. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Tá rolando os dias imbatíveis Açaí. Café tradicional extra forte 3 corações pacote a vácuo ou paute, 500 gramas, R$ 28,50. Leite integral semi ou desnatado Tirol Tetra Pak 1 litro, R$ 4,59. Lava-roupas em pó Tix Sanipê fragrâncias Caixeta 1 kg e 600 gramas, R$ 13,20. Cerveja Pilsen Skol lata 269 ml, R$ 2,39. Corra e aproveite! Beba com moderação. Ofertas válidas dos dias 7 e 8 de agosto para as lojas de todo o estado de São Paulo. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.